O fato é o seguinte, a casa caiu para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A casa caiu. O que a gente viu nos depoimentos agora divulgados do comandante do Exército, ex-comandante do Exército, o ex-comandante da Aeronáutica, os depoimentos que estão brotando sobre a tentativa de golpe de Estado, vê-se o que confirma-se o que já se sabia, se intuía, se imaginava. O ex-presidente Jair Bolsonaro tentou sim dar um golpe de Estado. É preciso que a gente tome muito cuidado para colocar cada coisa na sua gavetinha. Não é que ele tentou dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Não. O ex-presidente Jair Bolsonaro, desde 2021, vem tentando comandar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, na verdade, controlar o Exército e a Marinha e a Aeronáutica, para poder ter aquilo que ele dizia o tempo inteiro, fazendo as suas referências, meu Exército. E o Brasil pode se orgulhar de ter nas Forças Armadas do regime pós-1964 a certeza, porque foi testada agora, para valer, de que as Forças Armadas são instituições do Estado Democrático de Direito, que têm por objetivo garantir a lei e a ordem, garantir a subordinação de todas as pessoas à Constituição dentro da sua esfera e que não se deixam levar por aventuras, ressalvados os desgarrados. E ali surgiram vários desgarrados, né? General Walter Braga e outros desgarrados. O então comandante da Marinha. Sim, senhor! Nossas tropas estão à sua disposição, senhor! No entanto, o Exército e a Aeronáutica se comportaram. Não posso nem falar que a Marinha não se comportou. O comandante da Marinha como um desgarrado, mas o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, tenho certeza, se comportaram de um jeito muito adequado. O comandante da Marinha, não. Mas o comandante do Exército, segundo o depoimento do comandante da Aeronáutica, nós estamos falando de pessoas que não têm, eles não são do PT, não são do PSOL, foram pessoas escolhidas pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, em 2021, trocou os comandantes, trocou o ministro da Defesa, queria ter controle, comando, botou o Walter Braga Neto no comando do Exército, que aliás, no Ministério da Defesa, que aliás se tornou o candidato dele, né, o parceiro de chapa dele, a vice-presidente da República. Ele queria controlar para poder fazer o que ele tinha intenção de fazer e que está aqui demonstrado agora nos depoimentos do ex-comandante do Exército, ex-comandante da Aeronáutica, dizendo que sim, o presidente Jair Bolsonaro os convocou para a reunião na qual ele apresentou propostas de estado de sítio, estado de defesa, garantia da lei e da ordem. Nós estamos falando em direito de prender as pessoas, em fim de sigilo de correspondência, em fim de sigilo telefônico. Por quê? Porque ele não queria passar a faixa caso perdesse a eleição. E ele tinha a certeza, a convicção, o temor de que perder a eleição, queria virar o jogo e usando artigos da Constituição que não se encaixam para a situação daquele momento. Daí porque ele dizia, sempre atuarei dentro das 4 linhas da Constituição e tal. A casa caiu para o Bolsonaro. Esse é um lado. Agora tem um outro lado, que é o seguinte, a tranquilidade que a sociedade pode ter, porque se houve uma oportunidade das Forças Armadas que teriam o controle do país, que teriam o comando do país, que teriam um poder inestimável, né, extraordinário, tiveram a oportunidade e, no entanto, não aderiram à proposta de golpe. O Brasil conheceu alguns golpes de Estado na sua história. O Brasil viveu algumas histórias em que as Forças Armadas estavam do lado errado, se a gente considerar que estavam ferindo, agredindo a Constituição.
Se você pegar 1964, é indiscutível, né? O que a gente vai discutir de 1964? Agora, a gente tem alguns episódios na nossa história em que são muito curiosos. Por exemplo, um dos episódios acontece em 1955, um episódio cinematográfico. Nós estamos falando de dias que abalaram a República com insubordinação, ameaça, bombardeio, deposição de chefe de Estado, golpe, contragolpe, cerco ao Palácio do Governo, que era o Catete, no Rio de Janeiro, fraude, manobra para rasgar a Constituição, 3 presidentes da República, tudo em 4 dias. É um momento, talvez, um dos episódios de maior octanagem da história do Brasil. Um dos melhores, dos mais cinematográficos episódios. Cinematográfico mesmo. O presidente Getúlio Vargas tinha se matado em agosto do ano anterior. Aí, ao assumir a presidência, o vice, Café Filho, monta o governo dele, se alia a Carlos Lacerda, e eles planejam dar um golpe para evitar que Juscelino Kubitschek vencesse as eleições. Portanto, uma tentativa de golpe para evitar a vitória nas urnas de Juscelino Kubitschek. Só que Café Filho, que era o vice-presidente, ele cai doente, tinha problema de coração. E aí começa. Convoca-se o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, para ser o presidente. E Carlos Luz demite o ministro da Guerra, Henrique Lott. Demite o ministro da Guerra, que defendia a confirmação do resultado das urnas e a posse de Juscelino, pois ele é demitido do cargo. Então ele dá o contragolpe. O Rio de Janeiro amanhece tomado por 25 mil soldados, um episódio incrível, 25 mil soldados cercando o Catete e uma confusão. Carlos Luz e Carlos Lacerda decidem fugir do Rio de Janeiro e pegam o cruzador, o Tamandaré, e aí fogo de canhões, nenhum tiro acerta o Tamandaré. Mas então, a gente teve momentos incríveis. Carlos Luz sofre o processo de impeachment, o Café Filho sofre o processo de impeachment, e Juscelino Kubitschek depois toma posse, e esse episódio foi o contragolpe. Então, naquele momento, as Forças Armadas, ainda que nessa história impressionante, que felizmente a gente não viu agora, a gente viu as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, trabalhando a favor da manutenção do Estado de Direito, ali de um jeito forte. Todos esses episódios ligados a 1955 acabariam produzindo 1964. Mas da redemocratização para cá, a gente teve o ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, garantindo e defendendo a posse de José Sarney quando morre Tancredo Neves, momento importante, delicado. E a gente não imaginaria, ninguém imaginaria, que um presidente eleito democraticamente pudesse tramar um golpe de Estado. Só que Jair Bolsonaro dava todos os sinais de que ele não tinha respeito pela democracia. Ele não contava com o fato de que, apesar de se referir ao Exército como meu Exército, o Exército se comportou como nosso Exército. O Exército do povo brasileiro, o Exército da sociedade brasileira, o Exército da Constituição, a Aeronáutica da Constituição, as Forças Armadas da Constituição. E as Forças Armadas não querem confusão. Não porque não é legal, é porque não pode, é porque a Constituição não prevê. E quando o general Freire Gomes, comandante do Exército, ouve do presidente da República, recebe do presidente da República textos golpistas, ele diz que vai prender o presidente da República. É um episódio fantástico. A diferença entre 55, que eu descrevi, e agora, é que naquele tempo o Brasil
capital federal, no caso Rio de Janeiro, testemunhou esse desarranjo entre políticos golpistas e o exército legalista, né? O exército que defendia a ordem. Aqui não, foi intramuros. Foi uma tensão interna entre os comandantes militares e o presidente da República e assessores seus. A Polícia Federal está investigando esse caso. A investigação está andando de forma surpreendente. Os depoimentos são altamente esclarecedores. O desfecho, a gente não sabe qual vai ser. Mas atentado ao Estado Democrático de Direito é crime e previsto com punição de cadeia. O conjunto probatório é que vai definir a condenação ou não, ou a absolvição. Agora, todo o material, a gente não está acostumado a ver um general como o general Freire Gomes ou um comandante como Batista Júnior da Aeronáutica falarem essas coisas, pessoas com 40 e tantos anos de vida militar. Como eu falei, que não são do PL, não são do PTB, não são do PT, não são do PSOL, não entraram agora, sabe? Não foram indicados pelo Lula, não são amigos do Zé Dirceu, não só eles são, né, do esquema do Arthur Lira. Não tem isso. São profissionais das Forças Armadas e deram depoimento acachapante contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a gente vai acompanhar esse episódio, é um episódio extremamente importante, extremamente delicado, mas a democracia venceu. E quando eu falo democracia venceu, não é que bom que ganhou o Lula. Ganhasse quem fosse na eleição de 2022, mas que tomasse posse o vencedor. E o vencedor foi o Lula. O Bolsonaro tentou, não conseguiu. Não conseguiu. É azar dele. A Dilma conseguiu, ele não conseguiu. Desde que o Brasil passou a ter reeleição, criada por Fernando Henrique, para ele mesmo, dias de passagem, todos se reelegeram. O Bolsonaro foi o primeiro a não se reeleger. E esse episódio mostra o compromisso que ele tem com a democracia. Quer dizer, a democracia só serve para ele entrar. Só serve para ele entrar. Ele entra pelo voto, tipo Chaves. Entra pelo voto. Depois não quer sair. É o Maduro, Chaves, Putin. É um jeito de ver o mundo que não tem espaço no Brasil. Não pode ter espaço no Brasil. Quem quer participar do processo político tem que respeitar as regras. Não é esse papinho babaca dentro das 4 linhas da Constituição. Não. Tentativa de golpe é tentativa de golpe. Foi isso que o presidente Jair Bolsonaro tentou e não conseguiu. Graças às Forças Armadas. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.